Cervejeiros com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz, que era para ser um vlog, mas farei algo um pouco diferente do que costumo fazer nesse canal, um misto de registros que captei durante a partida com um pós-jogo. Eu nem imaginava conseguir acesso ao estádio, visto que acabei tendo o meu cadastro bloqueado por falta de pagamento numa parcela de mensalidade. Em Socorre, o sistema acusa 24 horas depois, da quitação do débito, e eu resolvi fazer isso justamente no dia do jogo, horas antes, na qual não consegui fazer a compra do ingresso online. Então resolvi ir na cara e na coragem, já com aquela coisa de receber já um não, mas mesmo assim tentar a sorte. Mas a minha sorte mesmo foi justamente de ter feito antes o tal reconhecimento facial, que é o requisito principal de agora de acesso nos jogos na Vila Belmiro, ou Vila Viva Sorte, que muitos ainda não estão acostumados a fazer. Tem muita gente antes da partida tentando fazer o tal reconhecimento pelo celular, e eu já tinha feito. Com isso, só o comparecimento da bilheteria, antiga bilheteria da Vila Belmiro, fazer a quitação na hora e conseguir entrar apenas com a cara e a coragem, literalmente, agora no sistema, o que mostra uma evolução, pelo menos nesse quesito, em termos de tecnologia agora, de compra de ingressos, livra um pouco o torcedor de ficar na dependência dos cambistas que ainda circulam nos arredores, mas pelo menos isso vai aos poucos diminuindo. Pelo menos nesse quesito é uma evolução e tem que ser levado em conta. O que não é uma evolução, infelizmente, mais uma atuação vexatória, decepcionante, que esse elenco comandado pelo Fábio Carille proporciona ao torcedor santista. E já são 4 jogos sem vencer na Vila Belmiro, agora de um empate diante da Ponte Preta, numa circunstância em que o time vencia por 2-0 e passou a maior parte do tempo com um jogador a mais até os 40 minutos do primeiro tempo. E conseguiu ceder um empate com um jogador a mais. Num dia reservado para desestressar, numa semana cheia de trabalho. Agora que o Santos está sendo acostumado a jogar sempre no fim de semana, o time comandado pelo Carille está justamente fazendo ter mais dor de cabeça. E é lógico que, em consequência disso, o público começa a diminuir. Então, tivemos aí, por exemplo, até o jogo com o Avaí, ingressos esgotados. Já com o Amazonas já diminuiu um pouco, foi para 10 mil. E agora tivemos aí o pior público de toda essa temporada de 2024. 6 mil testemunhas, ainda com estômago e com amor incondicional de um torcedor abnegado, ter de acompanhar mais uma vergonha que só aumenta a fila de vexames neste retorno, e que já são 8 pontos perdidos jogando na Vila Belmiro. Um quesito fundamental para ter gordura, para se manter no G4, que aos poucos esse time está perdendo, e se continuar desta maneira, o acesso à Série A, que é mais do que obrigação, está ameaçado, porque mais uma vez a equipe apresenta mais uma previsibilidade tática de prender os seus volantes, de sempre querer explorar somente os corredores, tentando acionar apenas os seus alas por dentro, que só funcionou em momentos e situações que talvez poderíamos ter um esquema, uma linha de formação mais apropriada para isso. O primeiro gol que surgiu, uma jogada de linha de fundo, com assistência entre os dois atacantes, do 1-0, e depois de uma bola parada que houve, de um rebote, de uma falha da zaga adversária. Justamente contra um adversário que tem uma das duplas de zaga mais lentas desse campeonato, e pelo fato de ter um meio-campo lento também, poderíamos agora explorar o recurso de jogadas de profundidade que o Santos ainda não tem. Com pouca aproximação, individualmente falando, por exemplo, Gabriel Brazão, acho que não teve culpa nenhuma nos 2 gols. O Rainer, até muitos esperavam que talvez numa situação em que o Escobar estava suspenso e só tínhamos apenas um único lateral esquerdo de ofício, que é o menino Souza, poderia ser acionado mais pelo lado esquerdo, que fez ele ganhar uma certa proeminência, mesmo sendo ele lateral direito de ofício. Fez boas partidas no primeiro semestre do Paulista, atuando pelo lado esquerdo, que fez a torcida não sentir mais falta do Felipe Jonas, para quem não se lembra. Acabou atraindo interesse de clubes que agora disputam a Série A, como o caso do Vitória, mas os erros bizonhos, que ele oscila demais o Rainer, especialmente de cruzamentos, que fez a torcida vaiar também num passe terrível que ele proporcionou contra-ataque para o gol primeiro da Ponte Preta. Gil, não nada para se falar dele, uma atuação segura dele. Basso, que foi o autor do segundo gol na sobra da bola parada, foi irregular também, embora tenha perdido mano a mano
o centroavante adversário. Na lateral esquerda tivemos o Souza. Talvez não é uma boa oportunidade do Souza entrar logo jogando. Poderia entrar no segundo tempo. Ele fez um esforço de fazer a transação junto com o Guilherme. Tem recurso técnico, tem mais habilidade do que o Escobar. E esbarrava muito nos jogadores adversários quando cortava por dentro. Tanto que acabou saindo. João Schmidt, acho que é símbolo dessa proposta do Carille de querer sempre segurar os volantes. E sempre com os toques verticais. Junto com o Diego Pituca, que mais uma vez, uma partida apagada dele no aspecto ofensivo. Nós perdemos esse recurso que ele estava se aprimorando no primeiro turno, dele subindo um pouco mais, ajudando na construção das jogadas, e mais uma vez não tivemos isso nem do Schmidt nem do Pituca. O Juliano hoje tem agora a braçadeira de capitão, mesmo tendo agora o histórico de ter sido o cara que foi contrariado pelo departamento médico em não jogar uma partida diante do Coritiba, não estar 100% fisicamente, e acabou ganhando carta branca do Fábio Carille naquele jogo que só durou apenas 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Ele fez o primeiro gol, mas ainda falta um recurso de ir para o meio de ligação na profundidade nessa formação que o Carille apresenta. Eu acho que não é o ideal. Ele tentou fazer isso na etapa complementar algumas vezes, mas esbarrou também na falta de finalizações, ou pelo menos na finalizações certeiras para o gol. O Wesley Patati, esse garoto que demonstra ter um recurso limitado, sempre cortando para dentro em situações de que deveria ser mais pela linha de fundo. E com isso a torcida que já fica no pé dele cada vez mais começa a criticá-lo a cada jogo, assim como o Souza. Não era para ele entrar jogando. O Wendel Silva, aos poucos, está ganhando ritmo de jogo, mas quem viu o centroavante adversário, o Gé, que ganhou no mano a mano com o João Basso, dá para se lamentar o fato do Santos não ter conseguido dar avanço nas negociações na aquisição dele. Porque o Gé demonstrou ser muito mais técnico que o Wendel Silva. Mas não vou amaldiçoar o Wendel Silva por aqui, porque ele participou do primeiro gol. Da proposta do Carille de sempre querendo o cara fazer um pivô, ao invés de ser um cara para puxar a marcação de frente para o gol, assim como o Júlio Furque, embora ainda sem ritmo, né, e demonstrou isso porque não dá para dizer que as bolas não chegaram nele, em algumas situações de cruzamentos ele chegou atrasado. E o Guilherme fazendo mais uma vez a dele. Então, eu acho que outro que também anda sendo, prejudicado nessa formação dele. Eu acho que ele poderia render um pouco mais, se cortasse um pouco mais para dentro, mais fixo. E depois tivemos as substituições, o Sherman mais uma vez provando por que tem que entrar jogando. Melhorou um pouco mais os recursos de cruzamento. O Otero também provando que tem que entrar jogando também. Melhorou um pouco na última bola, coisa que o Wesley Patati ainda não possui. O Biliarci é aquele que, por enquanto, ainda não mostrou a que veio, talvez pelo fator físico, e também pelo fato de que ele também não está acostumado a jogar na formação que o Carille proporciona nesse time do Santos. Eu vejo ele até uma alternativa como ao Guilherme do que o Juliano. O Rodrigo Ferreira. Eu não me lembro de alguma partida do Rodrigo Ferreira ter entrado pelo lado do esquerdo, né? Com dois laterais direitos no banco, o Carille faz a lambança de inverter a movimentação que vem sendo correndo nessa temporada. O Rainer mais atuando pelo lado esquerdo durante a temporada do que o Rodrigo Ferreira. E o fato dele ter errado, né, no lance crucial que culminou no gol de empate da Ponte Preta, vai justamente com isso. Tá? Falha individual dele, mas também falha de quem o colocou numa situação dessa. Se o Sherman, né, não poderia ter sido já entrado logo no primeiro tempo, podia ser o Rodrigo Ferreira. E o Rainer no lado esquerdo, com o Alex Nascimento, que mais uma vez, assim como aconteceu na partida diante do Amazonas, provou que não é jogador do Santos, né? Que acompanha um pouco mais de perto, lamenta até hoje a decisão do Fábio Carille ter deixado o Zabala ter ido embora, que tem muito mais recurso técnico do que o Alex, e isso vale da responsabilidade do Carille nesse ponto, porque o passe que ele deu para o Rodrigo Ferreira na fogueira vai mais uma vez acumular no repertório dele. Parece que a impressão que dá, não tem outra expressão a dizer aqui, ele tocando foda-se, né? Tá pedindo para ser mandado embora. Ele já anunciou na coletiva de imprensa que não vai pedir demissão, mas parece que ele está forçando, né, a atitude da diretoria para isso. Que agora, recentemente, ele ganhou ação, que, por exemplo, favorável a ele, no caso do clube japonês, que ele estava anteriormente, por causa daquela renovação automática de vir para o Santos, não vai mudar de ideia e vai ser mais um gargalo para passar para o torcedor santista ter que aturar, né, durante essa temporada de acesso para a Série A, se ele não, lógico, não fosse mandado embora, mas as circunstâncias financeiras que a diretoria tem no momento impedem isso. Se ele sair, vai ser mais um encargo trabalhista e pode engrossar mais uma vez uma fila de ex-treinadores que possuem aí pendência na justiça com o Santos. O 4-4-2 seria mais ideal para isso.
A parte também aliado ao fato de que ele não anda sendo muito assertivo nas escolhas, nos posicionamentos agora que ele viu nas laterais, viu que no histórico dos jogadores que ele próprio andou escalando. E com esse problema agora, com a janela de transferência se encerrando nesta segunda, um anúncio futuramente aí do zagueiro, o Richelli, e de um meia atacante, o La Quintana, e nada de volante, nada de um meia de ligação. Esse esquema limitado do Carille, previsível, que todo mundo vai saber, já sabe de antemão, já tem a cartilha preparada para jogar contra o Santos nesse ponto. A gente vai conviver com isso. Precisa urgentemente mudar essa sua formação, mudar a atitude tática, especialmente durante os treinamentos, que talvez ele anda sendo cobrado por isso, mas de novo não anda produzindo efeito. A atitude no segundo tempo, com os jogadores praticamente se comportando como a partida tivesse ganho, que foi entregue na própria coletiva de imprensa, inédita, né? Pela primeira vez, um jogador do lado dele, Juliano. Acho que está mais do que na hora de pelo menos ter uma reunião de emergência entre a cúpula, com o Alexandre Galo, com o Paulo Brax, com o próprio Marcelo Teixeira, com o Fábio Carille, porque desse jeito a coisa vai desandar muito e precisa avaliar os riscos. Por enquanto é isso. Se você gostou, deixe sugestões de críticas na seção de comentários e compartilhe se você for membro deste canal também, para ajudar a desenvolver conteúdos desse espaço mais que 100% santista. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.